step four. Fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... Olá, no vídeo de hoje eu te mostro como pintar uma folhagem usando a técnica de luz e sombra. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Heitor. Se é a sua primeira vez aqui, eu normalmente compartilho meus processos de pintura. No vídeo de hoje eu vou trazer essa demonstração, um processo de pintar uma folhagem e falar um pouco sobre luz e sombra. E se você tem dúvida também em relação à luz e sombra, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar todo o meu processo e vou falar também um pouco dessa questão e como eu utilizo a luz e sombra nos meus projetos de pintura. Ok, eu começo normalmente pelo esboço e eu faço um esboço à mão livre, né, tendo a minha referência ali, que é o baldezinho aquele, né, onde tem a folhagem plantada. Estou utilizando aqueles dois livros ali também para fazer parte dessa composição. Essa composição, normalmente eu faço uma composição para fazer essas pinturas de observação, e eu gosto bastante justamente porque eu começo não só a desenvolver a questão da técnica da observação, mas também essa questão de fazer a composição da luz, a composição de todo aquele ambiente ali que eu quero retratar, né, que eu quero transformar numa pintura. E durante o próprio esboço é o melhor momento para corrigir, fazer alguns ajustes, né, nas posições ali do que vai ser pintado. Eu estou utilizando um pincel número 4, né, e também eu estou utilizando aí um preto cromático que eu fiz para fazer esse esboço, que eu optei por fazer com preto cromático em vez de um terra siena ou alguma coisa do outro tipo. Então o meu esboço ele tem essa liberdade de buscar as características, né, dessa folhagem que eu estou vendo ali, mas eu já quero dizer que esse estudo você pode fazer qualquer tipo de referência, vamos dizer assim. Então não fique muito preso em fazer desse ou daquele jeito. Então esboço bem simples, e eu depois do esboço agora vou começar a fazer a pintura básica, né, que é aquela pintura que eu chamo da primeira camada de tinta, vamos dizer assim, para dar mais ou menos a ideia de como vai ser essa pintura. Eu busquei um estilo um pouco mais dramático, você pode ver que eu reduzi já a luz um pouco ali da folhagem, a luz do estúdio também, do ateliê, para que eu busque essa questão de uma luminosidade mais dramática e comece aí a fazer essa pintura já utilizando essas cores um pouco mais de fundo, vamos dizer. E assim eu começo esse processo. E toda essa base da pintura eu fiz com meios tons, que eu procurei não utilizar os escuros mais escuros, vamos dizer assim, os tons mais escuros nesse primeiro momento. Preferi usar os meios tons para depois trabalhar as questões de mais sombra e mais luz. Então eu vou praticamente fazer essa base toda em meio tom em toda a tela. Vou acertar toda a tela primeiro, né, na questão das composições das cores ali, utilizando sem dúvida nenhuma a referência, né, o vermelho da referência, o amarelo da referência, né, isso aí eu não vou mudar muito, mas na questão das folhagens sim, aí eu vou utilizar aí um pouco dessa técnica de luz e sombra, e sem falar que essa paleta de cores eu estou fazendo uma mescla sem utilizar o verde, vamos dizer assim. O verde eu estou criando, né, com o azul, o amarelo, aí eu vou criando esses verdes tão necessários para essa pintura. Bom, a base já está pronta, agora eu vou começar a colocar um pouco de volume e um pouco de luz nessa tela toda. Toda a base da pintura já foi feita, mais ou menos é isso aí que eu busquei nesse primeiro momento, né? Você pode ver que os tons mais escuros eles estão muito mais demarcados ali. E eu vou começar agora a fazer os tons um pouco mais claros, né? Já que eu tô com meio tom em toda ela praticamente, eu vou começar agora os tons um pouco mais claros. Para quê? Para criar a ideia de volume. Bom, eu vou aproveitar o momento de falar que todos os materiais que eu estou utilizando para a pintura dessa tela estão na descrição desse vídeo. Então se você ficar interessado em saber dos materiais e quais os materiais que eu estou utilizando aqui no ateliê, só acessar a descrição do vídeo, que ali eu deixo o link de todos os materiais. E se você quiser adquirir os seus materiais através dos meus links, eu agradeço muito, porque isso ajuda bastante aqui no canal. Bom, eu continuo fazendo a questão das folhagens, você pode ver que eu estou demarcando bem já a questão dessa parte mais clara, e você já verifica ali que os volumes já estão acontecendo. Eu vou aplicando
essa luz, vamos dizer, esses verdes mais claros, né? E toda a composição desses verdes eu estou fazendo com azul, com amarelo permanente, certo? E o azul, eu estou usando o azul cerúleo para fazer essa composição de cores, fazendo verde. Eu geralmente não compro a tinta verde, geralmente eu acabo fazendo ela, porque eu acho que isso me ajuda bastante a questão de também dar essa questão da identidade também, de como eu trabalho com as cores. Isso me ajuda bastante e eu acho às vezes necessário comprar as cores verdes para ter ela prontinha ali, se eu posso trabalhar essa questão da mescla e faz isso faz bem para mim, então eu acabo utilizando dessa forma mesmo. Agora eu coloco um pouquinho mais de escuro ali nos caules, e eu estou utilizando para o escuro também o preto cromático. O preto cromático eu mesmo faço também, certo? E eu vou utilizando agora um pouquinho mais de luz ali para identificar também essa parte que é importante para fazer essa característica aí da folhagem. Bom, uma das coisas que eu acredito, e eu acho que a maioria das pessoas que começam a pintar, quanto mais a gente domina a luz e sombra, parece que o trabalho ele cria uma outra dimensão, né? E eu tenho notado isso bastante, porque as pessoas acabam comentando assim, pô, que legal ficou, e dá essa profundidade também. E eu acho interessante porque eu tenho crescido bastante, né, essa ideia de fazer essas pinturas onde estão bem pontuadas a questão de luz e sombra e como eu estou fazendo elas, e eu tenho notado que a pintura tem ganhado realmente um outro olhar assim, né? E eu consigo trabalhar um pouco mais o realismo. Era uma ideia que eu não tinha no início de começar a pintar, de fazer coisas um pouco mais realistas. A minha ideia era sempre fazer muito próximo, mas nada buscando aquela questão de uma luz e sombra mais certinha, de uma textura na pintura. E eu tenho notado que isso, quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho gostado de fazer dessa forma, e eu estou procurando agora fazer bastante mesmo, justamente para aperfeiçoar um pouco dessa questão do olhar, né, e da pintura, né, da própria questão assim de conhecer um pouco mais das cores e desse potencial que essa técnica de luz e sombra nos dá. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você acha de luz e sombra, e se tem algo que você gostaria de saber com mais detalhes, só deixar o comentário aqui que eu em seguida faço um vídeo, né, falando mais sobre esse tema. Bom, e já deixando uma dica para você, a primeira dica que eu deixo para essa questão de dominar um pouco mais a questão de luz e sombra é a paciência, né? A paciência é fundamental, porque não é uma coisa que a gente vai fazer uma pintura do início ao fim utilizando o mesmo processo ali, né, na mão. Não, tu tem que analisar bem ali, ver a questão das cores, principalmente, né, os tons médios, os tons mais escuros e os tons mais claros, e ter essa paciência para fazer essas mesclas, e também o tempo de observação, né? Eu parei algumas vezes para fazer essa pintura, em observar ela um pouco mais de longe, me afastar um pouco do quadro, para ver se, no geral, né, como é que estava essa ideia, como é que estava essa composição e como é que a luz e sombra estava se comportando ali, porque às vezes a gente fica muito fixo na tela, com o olho muito fixo no que a gente está fazendo, a gente não tem essa condição de observar ela um pouco mais distante, né, de longe, e até mesmo parar. Inclusive tem pessoas que dão uma parada, ou um quadro maior, dá uma parada, rever ele no outro dia. Isso são exercícios importantes para fazer algumas correções e para melhorar também essa questão da técnica. Tem uma outra coisa que eu não posso me esquecer de dizer, que é a dica que vale a curtida no vídeo, é a questão de fazer a própria luz ali no seu objeto que você está pintando, né? Pode ver que eu desenhei a luz naquele objeto de referência. O que eu fiz? Eu botei uma lâmpada ali do abajur que está atrás da tela, vamos dizer, atrás do quadro, dando luz diretamente no objeto, e isso cria sombras ali, né, cria uma sombra mais desenhada, vamos dizer assim. Talvez no vídeo não dê para ver direito, mas quando a gente visualiza isso no pintar ali, olho nu, vamos dizer assim, né, a gente consegue ver uma sombra bem mais desenhada. Então a dica que eu sempre digo assim, essa dica vale uma curtida no vídeo, é você fazer isso, é exatamente isso. Pega um abajur, coloca em cima da tua referência ali, né, se é objetos assim que nem eu tô fazendo, coloca essa luz ali, que você vai ver que
porque a própria característica, né, da folhagem ou da flor ou do que você utilizar como referência, né, vai fazer essa sombra, vai desenhar essa sombra e vai ficar sua pintura muito legal e você vai poder perceber essa questão de luz e sombra um pouco melhor. Então eu continuo agora fazendo esse tom mais claro atrás, né? E já desenhando, eu já busquei fazer isso justamente para desenhar essa sombra que é da folha, né? Das folhas lá no tecido de trás. Então agora eu estou mesclando essa tinta, um branco titânio com um amarelo permanente ali, para dar essa cor mais amarelada lá no fundo. Né, e como você pode ver ali mudando um pouquinho o ângulo ali da cena, né, eu tenho aquele outro fundo lá escuro, mas aquele eu não vou representar porque na minha visão ele não está aparecendo, então eu vou trabalhar só com fundo claro mesmo, um pouco mais claro, e as tonalidades de sombra, né, atrás das folhas, que é o que eu consigo perceber. Então, só lembrando algumas coisas que a gente acabou de ver, foi a questão que uma das coisas que me ajuda bastante, vamos dizer assim, é o desenho dessa luz lá atrás, é colocar esse abajur para desenhar a luz em cima desse objeto que é a minha referência, é a paciência de poder fazer as coisas, né, de trabalhar cada parte ali com tranquilidade, desse tempo de secagem, quer dizer, eu posso parar de pintar agora e ver daqui a 1 hora, 2 horas, inclusive no dia seguinte, para ver ali o quanto melhorou, e também a questão de me afastar da tela. Então esses são os pontos chaves, assim, a partir do momento que eu fui entendendo isso, compreendendo isso, eu fui melhorando um pouco mais essa questão de observação para representar a luz e sombra na minha pintura. Então essas coisas eu fiz, né, eu levei um tempo para fazer e eu acho que tá funcionando bastante mesmo da forma que eu tô fazendo, tá me ajudando bastante mesmo essas coisas que eu fui me dando de conta durante o processo de pintura. Quero te convidar desde já a se inscrever no canal, se você não for inscrito, a marcar o sininho para receber meus vídeos assim que eu posto aqui no YouTube. E se você está começando ou deseja começar na área de pintura, eu tenho outros vídeos em outras playlists aqui no canal que eu falo sobre tinta aquarela, tinta guache, e também eu mostro ali como você pode montar o seu ateliê de forma simples na sua casa e também como reaproveitar e preparar suas telas de pintura. Então eu agradeço desde já a tua participação e que você possa aproveitar aí o conteúdo que eu deixo, né, toda semana aqui no YouTube. Bom, vou aproveitar agora para melhorar essa parte de baixo, que ela tá bem cinza, acinzentado. Vou começar a colocar a cor aqui também. E vou fazer isso de uma forma bem gradual, assim, entendendo ainda, continuando a fazer essa leitura de luz, de sombra ali, né? Ali essa área é uma área de sombra, não muita sombra, não uma sombra muito dura, mas uma sombra mais suavizada. E eu tô fazendo exatamente utilizando ainda essas tonalidades, né? Com branco, com um pouquinho do amarelo permanente, e para poder preencher essa questão aí e essas cores. Eu também vou botar alguns reflexos, né? O reflexo do livro ali, vermelho sobre o tecido. Também vou fazer o reflexo do amarelo, né? Porque do meu ponto de vista aqui, na minha visão, né? Fazendo essa leitura de imagem ali da minha referência, eu vejo esses reflexos bem nítidos assim sobre o tecido. E eu vou continuar trabalhando essa composição, né, de uma forma que fique com toda ela harmônica, assim, e registrando ainda essa tonalidade um pouco mais escura, um pouco mais dramática, né? Se você perceber ali os livros, aquela sombra que está ali nos livros está um pouco mais duras, assim, um pouco mais dramática naquele sentido. Embora as sombras atrás das folhas não estejam bem desenhadas, né, eu fiz um sombreado geral, vamos dizer assim, até esse momento, né, justamente dando essa questão mais de incidência ali dessa sombra, de força dela, vamos dizer assim, e fazendo quase que uma pintura um pouco mais antiga, assim, né, não muito moderna, assim, com essas tonalidades de cores e tal, buscando essa questão um pouco mais dramática mesmo. Não posso esquecer de te dizer que eu estou utilizando o solvente Eco, né, como diluente, e também um óleo de linhaça. Só que tem duas coisas aqui bem importantes que eu tenho que te falar sobre esses dois diluentes. Um é que o EcoSalve, que é um solvente, né, ecologicamente
correto, assim, vamos dizer. Ele não tem odor nenhum, ele não tem cheiro, vamos dizer assim. E ele é muito bom mesmo, é muito bom. Eu gosto de usar bastante ele. E o óleo de linhaça. Só que o óleo de linhaça eu uso mais para as últimas camadas, assim, mas nem sempre, dependendo do trabalho que eu estou fazendo. Mas geralmente o segredo que eu tenho é utilizar ele nas últimas camadas e muito pouco. Né, porque o óleo de linhaça ele atrasa bastante a questão da secagem das telas, né, e ela fica por muitas semanas, se dependendo se eu exagero no óleo de linhaça, ele vai ficar por muitas semanas ainda muito úmido. Né, então eu procuro usar o quanto menos ele, né, eu procuro usar muito pouco ele mesmo nas últimas camadas e só nas últimas camadas. Então para diluir ali, para mesclar, tudo eu acabo fazendo com o solvente Eco, esse que ajuda bastante mesmo, e ele não tem cheiro nenhum, não tem odor nenhum, e para mim é bem bacana. Bom, agora eu vou para as camadas de altas luzes, né, que eu chamo de altas luzes, é onde eu vou começar a fazer a finalização dessa tela. E o que é importante aqui te dizer nesse sentido aqui, é que eu faço isso também, tendo todo esse cuidado também, de como eu estou passando a tinta ali, como eu estou mesclando as tintas, né, com as que estão embaixo, porque eu utilizo bastante disso agora, dessa técnica, de utilizar a umidade que está na tinta de baixo para mesclar com aquela que eu estou botando uma saturação maior, que é a de cima. Então eu vou criando essas luzes, mas também não vai ser luzes tão duras assim. Eu vou mesclar ela com a tinta que está embaixo, que é um pouco mais escura, né? E eu vou fazendo essa mescla, trabalhando essa questão muito forte agora das altas luzes, né? Para fazer esse volume, vamos dizer, para fazer essa luz e sombra de uma forma muito mais agradável, mas mesmo assim dando essa ideia, né? Aonde eu quero dar ali nas questões das folhas. Então é um momento que eu faço com muito cuidado, com muita tranquilidade, né, observando bem ali esses pontos e sem medo de errar, porque a tinta óleo ela é muito fácil mesmo de tu refazer, de tu melhorar ali, de tu mesclar com o que está embaixo. Por isso que eu gosto bastante dessa tinta. Então, como você pode ver, eu estou chegando já ao fim do trabalho. Eu quero agradecer demais você que ficou comigo até esse momento aqui no canal. Meu muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento no vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que te ajude de alguma forma, né, essas minhas dicas e a forma que eu estou colocando o meu trabalho aqui no YouTube. E se você gostou e já deixou seu like, eu quero te agradecer demais mesmo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Circulation, one step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to